Amém, obrigada. Acho que alguém recebeu spoiler do que eu vou falar hoje, que desde o começo do louvor até a oração do menino aqui, do Mateus, tá? Parece que já deu spoiler do que eu vou falar. Obrigada, amigo. Realmente a atmosfera aqui está muito boa. Eu podia já ir embora para casa satisfeita. Mas eu vim aqui para falar o que Deus, olha o que Ele fez comigo na minha vida de oração. O que Deus fez comigo. Eu trouxe meu caderninho para me ajudar, porque tem, assim, né, tem bastante coisas aqui, e o que vai me ajudar a contar para vocês como Deus tem trabalhado na minha vida de oração. Bom, eu me converti já tem um tempo, um pouco mais de 10 anos. E a primeira coisa que eu fiz, assim, ao me converter, foi oração de entrega, né? A gente fala, Senhor, Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz, eu te entrego o meu coração, te entrego a minha vida. A gente faz aquela oração de entrega, né? E ali a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a partir de uma simples oração. E eu vivi, assim, por muito tempo, assim, vamos dizer, uma vida de oração, só eu e Deus, uma coisa meio mais ou menos, apesar de viver em reunião de oração. Eu sempre amei uma reunião de oração. Piolho de reunião de oração. Tinha, lá na igreja que eu frequentava, reunião de oração de manhã e à noite, e às vezes eu ia nas duas no mesmo dia. Todo dia eu tinha que estar numa reunião de oração. Eu sempre gostei muito de reunião de oração. Mas, sozinha, lá na minha casa, não era a mesma coisa. Eu tinha uma vida de oração, mas era mais ativa em reunião do que no secreto, né? Que hoje a gente usa essa expressão, no secreto. Então, eu vou contar só a partir desse caderninho que foi que Deus fez, que é suficiente para vocês entenderem o que foi que Deus fez na minha vida. Eu ganhei esse caderninho no começo de 2019. E eu comecei a anotar aqui algumas coisas que eu fui vivendo com Deus, tá? Eu vou ler para vocês a primeira coisa que eu escrevi nesse caderninho. Deus tem coisas lindas para nós. Fique atento e busque. Não espere, mas vá buscar. Sim, Ele vem ao nosso encontro, mas é preciso pressa. Por isso, saia, vá buscar todas as coisas lindas que Ele tem para nós. E foi a primeira coisa que eu escrevi. Só que 2019 não foi um ano fácil. Para mim, para minha família, foi um ano muito difícil. O Alexandre e eu, a gente estava tendo assim, alguns perrengues no casamento. Era o nosso segundo ano da imigração, era o meu segundo ano do college aqui. Estava puxado, estava apertado, muito trabalho, muito estudo. Mas eu não deixava de participar das coisas da igreja, reunião de oração e tudo isso. E então, numa bela vigília, eu recebi uma palavra que Deus me deu. Deus disse que Ele estaria liberando sobre mim renovo e pediu para eu escolher onde eu queria renovo. E eu pedi renovo pelo meu casamento, né? Renovar o casamento. É sempre bom renovar o casamento. Por isso que as pessoas fazem renovação dos votos, né? Porque quem é casado sabe do que eu estou falando. Não é uma coisa fácil ser casado. E também, nas reuniões de oração, Deus me disse um dia que não foi para o conforto que Ele me chamou. Apesar de ter coisas maravilhosas, coisas boas para dar para a gente, Ele não chamou a gente para o conforto. E aí, quando comecei a passar essas coisas no casamento, falei, bom, é aí que está, né? É aí que está. E nesse mesmo ano de 2019, o Alexandre e eu acredito que a gente viveu o pior momento da nossa vida conjugal, que a gente chegou... assim, eu não vou jogar a culpa no meu marido, mas eu nunca gostei de usar o termo vamos nos separar. Eu nunca falei. Eu sempre falava assim, aconteça o que acontecer, eu não deixo você embora. Porque eu sou filha de pais divorciados e eu acho que isso é muito ruim. Então, não é uma coisa que eu admitiria na minha vida. Assim, teria que acontecer algo extraordinário. Só que, nesse ano de 2019... a gente chegou a falar, o Alexandre chegou a falar nisso, sabe? Para mim foi o pior, assim, foi o pior dia da nossa vida de casados, foi esse dia. E nesse dia eu me vi assim, eu vi eu e meu marido a gente assim, jogado no chão, orando, clamando ao Senhor, e eu ouvi de Deus: chega de brincar de ser crente. Então, a pessoa 10 anos crente, brincando de ser crente, né? Beleza, vamos seguir aqui no meu caderninho. Difícil, gente. Tá. E aí, nesse mesmo ano de 2019, Deus começou a falar sobre independência espiritual, aprender e ensinar sobre independência. Que aqui na Nova,
eu sempre tive junto com a liderança, né? O grupo de líderes da nossa igreja, graças a Deus, é um grupo grande para o tamanho da igreja. E Deus falou assim sobre isso, sobre aprender e ensinar a independência espiritual, que a gente precisa aprender a depender apenas dele para aumentar a nossa fé, para crescer na carreira e fazer nossas leituras bíblicas, jejum e oração. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu, sim, vivia em reunião de oração. Gente, reunião de oração maravilhosa. Nossas vigílias aqui no basement sempre foram muito boas. Mas e se um dia acabar tudo isso? Se um dia não tiver mais um líder, uma igreja, e aí? A minha vida de oração ia acabar? Então, eu acho que Deus foi plantando essas coisas propositalmente. Acho não, tenho certeza. E, nesse período também, eu levei, depois desses 2 chacoalhões seguidos, né? Chega de brincar de ser crente e aprenda a depender de mim e não dos outros, para você ter uma vida de oração. Eu comecei a ler a Bíblia um pouco mais. E, lendo Josué, no capítulo 19... O livro de Josué vai contando todo, depois que Josué assume lá a liderança do povo de Deus, a conquista da Terra Prometida. E lá para o capítulo 19, eles já entraram para a Terra Prometida e vai começar a distribuir ali as terras, né, para as tribos e tal. E aí, estudando esse capítulo 19 de Josué, eu reparei muito no versículo 19, no capítulo 19, versículo 50, que a Bíblia fala: como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. O resto do povo todo foi abençoado, mas as terras foram sorteadas. Todas as pessoas, todo o povo de Deus recebe bênçãos conforme a sorte. O Josué não, ele ganhou a terra que ele pediu. E foi o Senhor que falou: dá para ele a terra que ele pediu. E qual a diferença entre Josué e o resto do povo? Quem lê a Bíblia um pouquinho sabe que o povo sempre murmurou muito, e o Josué foi o único que saiu da terra do Egito, um dos únicos, né? Foi ele, Caleb, mais alguém, que entrou na terra prometida. O resto tudo não entrou porque murmuravam demais. Então, o Josué, ele era um servo fiel, ele era um servo bom, ele obedecia ao Senhor, ele ouvia o Senhor, ele buscava e fazia o que Deus mandava. Então, veja a diferença. O povo recebeu a bênção? Sim, mas o Josué recebeu o que ele pediu. E, com certeza, ele pediu em oração, né? Porque não tem outro jeito de falar com Deus a não ser em oração. Então, vamos, né? Levando só pancada de pancada. Eu falei, bom, tem uma diferença, então, entre ser povo e ser um servo bom e fiel. Beleza. Depois disso, o meu ano de 2019 foi só ladeira abaixo. Não, eu estou brincando. Deus, eu vivendo como povo, a gente estava vivendo como povo, recebendo muitas bênçãos. Deus nunca abandonou. Eu já tenho testemunhos gravados aqui. Deus faz muitas coisas maravilhosas na nossa vida, né? Mas, no final, eu falei, não, eu preciso, para 2020, melhorar a minha vida. Deus está me chamando, eu preciso tal. Despertando a minha consciência. Aí eu anotei aqui no meu caderninho: objetivos para 2020. Buscar conhecer mais a Deus, buscar mais intimidade com o Espírito Santo e fazer um cantinho da oração. Ler todos os dias declarações da Bíblia sobre nós, para aumentar a perseverança, blá, blá, blá. Tudo aquilo que Deus mandou fazer, eu determinei que eu iria fazer. Eu fiz marromeno, não fiz, não. Não vou mentir, tá? Vou falar a verdade. Não tenho orgulho de falar isso, mas eu realmente planejei. Está aqui, ó, de novo. Planos de leitura e oração para 2020. Anotei aqui que eu queria fazer, ó, ler de manhã, ler de noite, horário para acordar, horário para deitar. Tentei ler um pouco mais a Bíblia, disciplinar os meus horários. Teve o ano da pandemia, né? 2020 foi quando começou a pandemia. Passei mais tempo em casa, mais tempo com meu filho. Eu tive mais tempo. Eu, de fato, melhorei um pouquinho na minha leitura bíblica. Não faltava nenhuma reunião de oração. Isso eu nunca faltei. E eu fui abençoada por causa de reunião de oração. Já contei isso. Teve uma irmã que não me conhecia, que sonhou com a Nova, que estava numa reunião de oração, viu uma moça grávida e disse que Deus tinha que me abençoar, ela tinha que me abençoar. Falei, gente, participar da reunião de oração dá até sonho para os outros. E eu fui abençoada, né, piolinha da reunião de oração. Ainda como povo, porque eu não tinha pedido as coisas que eu ganhei. Foram maravilhosas, eu não estou reclamando. Gente, por favor, bênção é bênção. Recebi muitas bênçãos, mas como povo ainda, porque o que eu pedia nem sempre eu estava recebendo. Continuando aqui no meu caderninho. Esse caderninho tem história, viu?
Acho que esse aqui é na frente. Eu devia ter pedido a mesinha, né? Então, pronto. Aí o ano de 2020 foi isso, recebendo muita... Não precisa, gente, está tranquilo. Recebendo muitas bênçãos como povo, né? Teve o nascimento da Esther, eu recebi uma bênção que foi uma bolsa no meu college. A Esther nasceu, eu não estava conseguindo médico. Teve muita bênção para o ano de 2020. Tudo que eu precisei, Deus me supriu. Não faltou nada. Foi um ano maravilhoso. Só que o meu casamento não estava do jeito que eu gostaria. Eu entendo que casamento é céu na terra. E a gente estava vivendo bem longe assim do céu na terra. Então, assim, né, estava aquela coisa, estou sendo abençoada, mas eu preciso ainda alguma coisa melhorar. E eu conversando sempre com as minhas irmãs, a minha irmã mais nova um dia me mandou um livro pelo WhatsApp que chama O Poder da Esposa que Ora. E eu, assim, li um pedacinho, depois parei, aí dali a pouco veio outro tempo difícil no casamento, aí fui conversar de novo com as minhas irmãs, e ela falou, você começou a ler aquele livro? Eu falei, não. Eu comecei, mas parei. Ela falou, então lê. E nesse mesmo dia, eu olhei assim para uma estante que tem lá na minha casa, e eu vi alguns livros. Eu vi Ocupado Demais para Deixar de Orar, O Poder do Marido que Ora, O Poder da Mãe que Ora. Eu falei assim, eu acho que Deus está me chamando para orar. Para melhorar a minha vida de oração, porque eu já orava, gente. Eu sempre participei de reunião de oração, não era uma pessoa que não orava. Eu acho que Deus estava querendo me ensinar a orar. Isso era final de 2020. Então, eu comecei a ler aquele livrinho, O Poder da Esposa que Ora. E depois, não, primeiro eu li Ocupado Demais para Deixar de Orar, e depois comecei a ler O Poder da Esposa que Ora. No final de 2020, aconteceu uma coisa incrível. Eu comecei a orar conforme o livro ensina, tanto o Ocupado Demais para Deixar de Orar, quanto O Poder da Esposa que Ora. E, no final do ano, teve um dia que o Alexandre me chamou assim, e a gente começou a conversar, e ele começou a falar tanta coisa, as coisas que eu orava, ele começou a falar. Ele falou, Nath, tem isso que eu quero melhorar, tem isso que eu quero te pedir perdão, tem isso que eu preciso ajustar, eu quero que você me ajude nisso. Eu falei assim, ele estava ouvindo as minhas orações, mas eu não estava falando alto, eu estava orando em silêncio, né? Eu e Deus. E aí eu falei, caramba, a oração certa, ela funciona. Aí lá fui eu de novo, né? Fim de 2020, ano de 2021, metas para 2021. Orar de verdade, com afinco. E foi o que eu fiz, gente. Eu comecei a ler sobre oração, eu comecei a pesquisar, eu comecei a assistir pregações sobre oração, eu fui a fundo. Para mim, assim, maravilha na minha vida, o nosso grupo de intercessão na igreja começou a ter mais atividades. Deus me inspirou a fazer orações através da Bíblia, orar a palavra. Teve, acho que 2 meses que eu fiz oração baseada em versículo todos os dias para ajudar a igreja a orar. Eu comecei a ler O Poder da Mãe que Ora. Aí eu tive a bênção de receber o grupo de mães que oram para liderar. Então, a gente também ora. Eu oro com o grupo de intercessão uma vez na semana, grupo de mães que oram uma vez na semana. E isso foi um fruto do que eu estava já fazendo sozinha, né? Eu e Deus. Deus começou a me guiar em oração. E nesse ano ainda, de 2021, você vê, tudo que aconteceu em 2021, a gente está no meio, né? Aqui começando agosto, final de agosto, começando setembro. E tudo que Deus fez esse ano, para mim, já foi muito mais do que os 2 últimos, porque Ele começou a atender os meus pedidos. Eu comecei a orar de forma mais direcionada, de forma assim, mais eficaz. E nesse ano, eu também ganhei uma parceira de oração. Eu chamei uma amiga e eu falei, vamos orar juntos, só nós duas, porque eu sabia que eu precisava melhorar a minha vida individual de oração. Então, é muito bom orar em grupo, sim, faz muito bem. E é um jeito de você começar. E aí eu falei, eu preciso reduzir
Chamei essa minha amiga e falei para ela, olha, eu estou precisando melhorar minha vida de oração, eu quero alguém que seja minha parceira. No livro O Poder da Esposa que Ora, ela orienta, ela fala, arrume uma parceira de oração com quem você possa dividir as suas angústias, os seus anseios, alguém de confiança. E eu chamei, não só por esse motivo, né? Porque, graças a Deus, Deus já tinha feito coisas maravilhosas no nosso casamento. Mas chamei essa minha amiga para a gente orar, e a gente fez 7 semanas de oração, foi muito bom. E também tive o privilégio de participar da Escola de Intercessão, que é um curso que fala muito sobre intercessão. São 3 dias muito intensivos, assim, que a gente aprende as bases, os fundamentos, aprende coisas assim mais profundas também a respeito de oração, de intercessão. E isso foi muito bom para a minha vida individual de oração, porque eu tenho aprendido cada vez mais a não depender dos grupos para ter uma vida de oração individual, a minha vida particular com Deus, né? E a partir desse ano, assim, eu comecei a ter os meus pedidos atendidos. Eu acho que eu deixei assim um pouco de ser só povo de Deus, de receber só as bênçãos, para receber as coisas que eu tenho pedido para Deus. Deus me ensinou a pedir certo, porque a palavra de Deus também fala que a gente, às vezes, não recebe as coisas porque não pede, e quando pede, pede mal. Então, a Bíblia ensina muito a gente a orar. E Deus foi me mostrando na Bíblia, através de livros, como eu deveria orar. E começou a fazer resultado. Comecei a receber as coisas que eu estava pedindo. Já pedi muitas coisas pelos meus filhos, eu já recebi. Já pedi muitas coisas pelo meu marido, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelo trabalho. A gente pode pedir tudo. Tem gente que fica, às vezes, eu não vou incomodar Deus com a minha oração. Deus é muito ocupado. Um dia eu ouvi isso, eu falei, não é possível que tenha alguém que pensa isso. E o pior é que tem gente que pensa. Eu já ouvi pessoas falando, não, olha, eu só agradeço. Eu já fui assim. Eu só queria agradecer a Deus pelas coisas que Ele me dava. Deus já é bom demais comigo, eu não posso pedir nada, eu tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer. Mas Deus, Ele quer ouvir os nossos pedidos, Ele quer que a gente aprenda a pedir, Ele quer que a gente peça. No livro de Apocalipse fala que as orações do povo de Deus, elas são como incenso agradável a Ele. Significa que Ele quer te ouvir, Ele quer saber o que você tem para falar, Ele quer saber o que você quer. Agora, uma pergunta que eu sempre faço para Deus é, Deus, me ensina, o que eu estou pedindo é o que eu quero ou é o que eu preciso? Porque eu quero pedir o que eu preciso para o Senhor me dar. O Senhor vai dar só o que eu quero porque eu quero para o meu belo prazer. O Senhor vai me dar porque eu preciso. Então, também tenho aprendido essas coisas. E uma coisa que eu pedi, eu não vou contar todas, mas uma coisa que eu pedi e que Deus deu para a gente foi que eu pedi para Deus mudar o trabalho do Alexandre, para dar um outro emprego para ele. O Alexandre tinha um trabalho. O Alexandre é meu esposo, caso eu não tenha falado ainda. Ele tinha um trabalho que era muito bom, mas ele passava muito tempo fora de casa. E não tinha dia nem hora para trabalhar, era 24 horas. Então, tinha dia, sexta-feira à noite, ele recebia para trabalhar no sábado, 4 horas de manhã, e ele tinha que ir. Assim, passou vários fins de semana, sábado, domingo, chegava em casa, só dormia, acordava e ia trabalhar. Por muito tempo, o Alexandre passava mais tempo fora de casa do que dentro. E, quando estava em casa, ele tinha que dormir porque estava muito cansado. E era um trabalho que ele tinha que dirigir. Então, era um risco muito grande, porque ele não conseguia descansar direito. Às vezes, tinha que passar muitas horas da madrugada dirigindo. E aquilo já estava colocando a vida dele em risco. Então, eu comecei a pedir para o Senhor que desse um novo trabalho para ele. E eu pedi 4 coisas. Eu pedi um trabalho que não tivesse obrigatoriedade de trabalhar sábado e domingo, que ele recebesse um pagamento justo, que fosse perto de casa e que fosse só de segunda a sexta, porque assim, né, realmente de segunda a sexta, porque tem trabalho que sim, você não trabalha sábado e domingo, mas também não vem nem na terça nem na quinta, você só trabalha 3 vezes na semana, daí não dá. E aí, depois de um mês que eu comecei a orar sobre isso, o Alexandre recebeu uma proposta de trabalho. Ele fez uma entrevista, ele passou. E ele está com esse novo trabalho.
tá perfeito, maravilhoso, porque ele consegue vir aqui na igreja servir. A gente consegue, às vezes, no dia da semana, à tarde, terminou o trabalho, no finalzinho do dia, a gente sai como família. E isso tem feito muito bem para o nosso casamento, que também tem sido abençoado por Deus, através da minha oração. Só que melhor do que tudo isso, melhor do que todos esses pedidos atendidos que eu tenho recebido, o que mais tem me impactado na minha vida de oração é que Deus ele tem me falado muitas coisas, ele tem me entregue muitas coisas, ele tem me falado coisas a respeito dele, a respeito de mim, dos meus filhos. E esse meu caderninho aqui, o ano de 2021, tem muito mais anotações que 2019 e 2020 juntos. E se você parar para ler aqui as minhas orações de 2019 e 2020, gente, é só choro e tristeza, parece o livro de Lamentações. Agora, o ano de 2021 tem muita coisa da Bíblia, muitas assim perguntas que eu faço, que Deus vai me respondendo e eu vou anotando, estudos que Ele vai me orientando, coisas que Ele fala, revela coisas sobre os meus filhos, assim, sobre características deles. E coisas sobre o meu marido, assim, coisas para eu declarar. Deus me orienta até aquilo que o Mateus falou, é verdade. O Espírito Santo ele me orienta no que eu devo orar agora. Sem contar que eu também fiz o meu cantinho de oração, coloquei lá vários versículos que eu amo declarar. E eu não vou mentir, gente, eu não passo horas no meu cantinho de oração todos os dias. Tem semana que eu só consigo ir lá 1, 2 vezes, talvez no dia mas na reunião de oração do grupo de intercessão, é lá que eu oro. Aí tem dias assim, falo, ai, que saudade de voltar naquele cantinho, de ficar lá. Tem algo de especial lá? Para mim tem. É imprescindível que você tenha o seu cantinho de oração? Não. Como o Mateus bem falou, a gente fecha o olho, chama o nome de Jesus, a presença dele já está ali. Ele está presente o tempo todo. Você pode falar com Jesus agora, onde você está. Mas o meu cantinho de oração virou o meu lugarzinho de falar com Deus, assim, o meu canto especial. E o bom é que eu sinto saudade de estar ali, porque ali é um ambiente dentro do meu closet. Então eu fecho a porta e fica um silêncio, sabe? Fica ali só eu e Deus, e tem o cheirinho das minhas roupas ali, e é muito gostoso para mim estar ali. Então eu sinto saudade daquilo, e é bom que aquilo me incentiva a voltar para lá de novo. Porque quando você não tem um canto específico para você parar e falar com Deus, às vezes fica muito aleatório assim, a sua vida de oração. Tem um exemplo que eu gosto muito no livro do Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ele fala, você vai dormir, você tem um quarto com uma cama. Você vai comer, você tem a cozinha com a mesa, com a cadeira. Você vai assistir televisão, você tem sua sala com a televisão e o sofá. Por que você não vai fazer um cantinho para você orar? Não é obrigatório, mas porque você pode muito bem dormir no sofá, se você quiser, você pega seu prato de comida, senta na frente da televisão e vai comer. Mas nada se compara a você sentar gostosinho com a sua família, comer, você deita gostosinho na sua cama para dormir. Então, é essa a diferença. Você pode, você faz o que você quiser da sua vida, você é livre. Mas, quando você estabelece isso, fica diferente. Você tem assim, cara, preciso voltar para o meu cantinho, ali eu tenho paz, ali eu posso chorar, ali eu posso falar o que eu quiser. Ali Deus, eu sei que Deus está em todo lugar, mas ali é o nosso ponto de encontro. É o nosso ponto de encontro. E eu acredito que Deus, ele honra isso. Ele fala, olha, realmente ela está tentando. Ele sabe que eu estou tentando. Eu não vou todos os dias, mas o meu cantinho já está lá. O meu caderninho está aqui. Estou escrevendo muito mais, estou lendo a Bíblia muito mais. E tenho visto como a oração tem mais eficiência, ela tem poder. Ela não tem poder por causa de mim, ela tem poder por causa de Deus. Eu tenho buscado na palavra o que é que Deus fala a respeito da oração e eu tenho colocado em prática. E isso é um princípio. Se você obedece o que a lei fala, Deus vai te abençoar. Deus ele vai te honrar. Então, não tem como dar errado. Se você ler a Bíblia, fazer o que está lá, o resultado vai ser bom. Também, se você lê, conhece o que está lá e não faz, também tem resultado, mas aí não vai ser resultado bom. Bom, então, é isso, o meu testemunho, acho que foi curtinho, nem sei se falei muito tempo, mas eu também quero aproveitar esse tempinho agora para orar por vocês. Eu sei que sempre teve muita gente orando por mim, antes da minha conversão, depois da minha conversão.
os meus líderes do princípio, eles sempre oraram por mim. A minha líder, ela sempre me ensinou isso. Ela sempre orou junto comigo e ela sempre falou: Nath, procura caminhar sozinha. Lê a Bíblia você. Eu estou te ensinando, mas é para você fazer sozinha, porque um dia que eu não tiver, você vai poder continuar, independente de eu estar do seu lado ou não. Então, eu quero orar por você que está sentindo a sua vida de oração meio morna, por você que não tem vida de oração. Eu quero que você feche seus olhos e que você se conscientize que Deus está aqui, Ele está aí, Ele está presente. E faça a oração com sinceridade. Acima de cantinho de oração, acima de tudo isso que Deus quer do nosso coração, é sinceridade. Pai, eu te agradeço porque eu tenho visto, Deus, o Senhor nesse culto, Pai, desde o princípio, Senhor. Desde o princípio o Senhor está aqui. Eu te agradeço pela oportunidade de contar às outras pessoas o que o Senhor tem feito na minha vida, nesse lugar tão especial, Paizinho. Obrigada, porque aqui no basement, Senhor, eu ouvi tantas coisas do Senhor, Pai, a meu respeito, a respeito de outras pessoas. E foi a partir daqui que o Senhor me levou a cada vez mais te buscar, Senhor, lá no secreto, porque lá o Senhor tem coisas lindas e maravilhosas para me dar. Como o Senhor falou bem no primeiro dia do meu caderninho, o Senhor tem muitas coisas para mim, Pai, e o Senhor tem muitas coisas para todas as pessoas que te buscam. E eu quero hoje, Senhor, agora, orar por essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Essas pessoas que têm a vida de oração meio morna, ou que só consegue orar quando alguém chama, ou ainda que nem quando alguém chama, Pai, essa pessoa não consegue orar, mas ela já entregou a vida para o Senhor, ela fez aquela primeira oração, aquela oração tão importante do começo. É por essas pessoas, Senhor, que eu quero orar. Eu quero te pedir que o Senhor faça na vida delas, Deus, assim como o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero de forma ousada, Senhor, declarar, assim como o profeta, diante do vale de ossos secos, profetizou vida, Pai. Assim como o próprio Senhor Jesus, diante do túmulo de Lázaro, já morto, Senhor, fedendo, declarou e chamou em alta voz: Lázaro, saia para fora. Eu declaro, haja vida na vida de oração, haja ressurreição na sua vida de oração. Se você era uma pessoa que orava muito, intercedia muito, já viu muitos milagres acontecendo através da sua oração e você esfriou na sua oração, eu te chamo de volta, meu irmão. Eu te chamo de volta para orar. Os dias têm sido maus, as coisas têm ficado ruins, tem muitas pessoas precisando da sua oração. Às vezes a gente quer orar e pedir só por nós mesmos, mas eu quero te chamar a ir além. A Bíblia fala que o maior dom que a gente tem que se esforçar para ter é o dom de amar, e orar por alguém é o maior ato de amor que uma pessoa pode fazer. E eu te chamo, venha, meu irmão, de volta para a luz, venha para a vida de oração. Resgata, Senhor, os teus filhos, Pai, que pararam de orar. Dê a eles, Senhor, a inspiração de fazer um cantinho, de buscar livros, de buscar palavras, pregações de pastores e pessoas que realmente estudam a Bíblia, que sabem do que estão falando, Senhor, porque a oração é aquilo que te agrada, Pai. Eu sei que o Senhor vai me ouvir, Pai, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que as pessoas orem, e é por isso que eu estou te pedindo que o Senhor levante os seus filhos a orar, que seja em grupos, que seja em duplas, que seja individualmente, mas que eles comecem, ó Deus, que eles se levantem, que eles se ajoelhem, que eles orem por eles mesmos, pelas suas famílias, por conversão de pessoas, para aumentar a fé, para te conhecer cada dia mais, cada vez mais, para ir mais profundo no Senhor, Pai. E no dia que os meus irmãos, Senhor, ou que eu mesmo, a gente não souber o que orar, a gente não souber o que falar, eu apelo para a palavra de Deus que diz que o Espírito Santo vai em nosso lugar e ora por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigada, Senhor, porque até mesmo quando a gente não sabe o que orar, o Senhor dá a solução. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Não tem dia ruim para te servir, Senhor. Não tem dia mal contigo, Deus, porque até no dia mal o Senhor está ali do nosso lado. No dia que a gente não sabe o que orar, o Senhor dá o seu Espírito para orar por nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu quero aproveitar aqui e fazer um merchan do meu grupo de oração.
Do Mães que Oram. Aqui na Nova a gente tem grupo de mães que oram toda quinta-feira ao meio-dia. É feito por Zoom, então não importa onde você está no mundo, você pode participar. E também temos o grupo de intercessão da Nova. Se você é da Nova e você quer aí estímulo para você orar e você não é mãe, tem o grupo de oração da Nova, de intercessão. Fora nossas vigílias, fora que você pode orar com o pessoal do seu Nova Casa. Se você não faz parte de tá perdendo tempo, né? Já chama alguém para te ajudar a fazer parte de um grupo e não perca mais tempo, não perca mais tempo. A palavra de Deus fala que a gente deve vigiar e orar. A palavra de Deus fala que a gente deve orar sem cessar. A palavra fala que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, falar o nosso Deus em secreto, e Ele no secreto Ele nos vê e Ele vai nos honrar. E também tem o Daniel, que orava na janela para o povo ver. Então a gente pode orar de todo jeito. A gente só não pode ser hipócrita e ficar orando na frente para as pessoas verem, né? Olha, vejam como eu estou orando. Isso é a única coisa que Deus não quer que a gente faça. E se você não sabe como começar, pega lá no Evangelho, lê o livro, lê a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a gente as palavras que a gente tem que dizer. E mais do que tudo, fala o que está no seu coração para o Senhor. Que Ele vai te ouvir, eu tenho certeza. Em nome de Jesus, Ele vai te ouvir. Amém.